Acho que mais de 20 anos. Né? Mais de 20 anos. Que deve ter recebido essa notícia com o mesmo choque e tristeza que todos nós recebemos, né, Elivaldo? Pois é, Nádia, eu conversei ontem à tarde com o Marinaldo, motorista, amigo também, pessoal do Amadeu, ele descrevendo lá o momento do acidente, e a gente percebe que foi uma fatalidade, digamos assim. Estrada estreita, a estrada é uma PI, a estrada não tem um acostamento grande, não tem pavimentação no acostamento, e pela imagem que a gente confirma praticamente a versão do Arinaldo, a imagem da reportagem da Indira, mostra que no momento que ele se deparou, ele vinha no sentido José de Freitas, olha, aí Pissarra e asfalto. Ele vinha no sentido José de Freitas Teresina, e quando nessa reta ele se deparou com dois veículos no sentido Teresina José de Freitas, na paralela, como ou seja, se ele ultrapassando não o tivesse outro. desviado, ia haver uma colisão frontal. Frontal. Seria, imagino, a consequência seria bem pior. Ele tentou tirar o carro para acostamento, mas você imagina uma parte do carro no acostamento, outra parte na pissarra, e fica difícil com um carro com uma certa velocidade você controlar. Desgovernou-se e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Resta agora a gente torcer, primeiro acreditar em Deus, torcer nessa corrente que já se verifica pelas ligações que a gente tem recebido. Inúmeras. Eu tenho repassado o máximo possível aos familiares do Amadeu. Eu não tive a oportunidade ainda de estar do Amadeu me ver assim pessoalmente, eu não tive nem como encontrá-lo ontem lá no hospital, mas estamos na torcida e repasso até a família as centenas de ligações que tenho recebido pela nossa ligação pessoal até, de pessoas mais diversas origens, nessa corrente, consolidando essa corrente para que ele se recupere prontamente, para que ele possa ser forte como tem sido até hoje, na sua atividade profissional, na sua atividade pessoal. O Amadeu não faz mal a ninguém, é uma pessoa que é muito solidária, muito amiga, e acreditamos que esse estilo de vida dele será suficiente, com fé em Deus e a competência dos médicos, de tirá-lo dessa situação bastante difícil que ele passa atualmente. Bom, ontem eu estive no hospital, Elivaldo, e antes do Amadeu sair para esse exame, eu tive a oportunidade de estar com ele. Ele estava meio sonolento, eu conversei com ele, chamei pelo nome, ele abriu os olhos, disse para que ele tivesse força, tivesse fé, ele respondeu que sim com a cabeça, estava realmente consciente. Logo em seguida fez a drenagem que foi necessária para controlar a hemorragia interna, que não foi extensa, segundo os médicos foi uma região pequena atingida, mas era necessária essa drenagem para que o quadro geral do Amadeu se estabilizasse, como disse agora há pouco o doutor Jacinto. A cirurgia para tentar corrigir ou reverter o trauma que ele teve na coluna ainda não foi feita, porque ele teve uma instabilidade na pressão sistêmica, né? Ele teve a pressão alterada, a pressão caiu, e aí os médicos não tiveram condições de fazer ainda a cirurgia do jornalista Amadeu Campos. Elivaldo, vamos voltar a conversar com o médico Jacinto Lei, que está com a repórter Gorete Santos. Doutor Jacinto, o senhor explicou detalhadamente no bloco anterior a situação do Amadeu, mas algumas situações são muito técnicas para que o nosso telespectador possa entender a real situação do jornalista. Então, queria que agora nós pudéssemos explicar de uma forma mais fácil para que as pessoas em casa possam entender. Por exemplo, essa questão da lesão na medula, na lesão na coluna do jornalista Amadeu Campos. Na sua opinião, nesse momento, é uma lesão reversível, irreversível? Nesse momento, ele vai poder andar, não vai poder andar? As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Bem, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Ele teve uma lesão, um trauma com a fratura, ele quebrou a coluna. Eu poderia até mostrar aqui nesse modelo. A 10ª vértebra torácica seria essa vértebra. Essa vértebra achatou um pouco e houve um deslizamento de todo esse conjunto superior. Essa vértebra de cima deslizou sobre a vértebra de baixo, sobre a 10ª. Isso causou uma compressão na medula que passa aqui atrás. Então, ele está com dificuldade no controle motor das pernas, por conta dessa lesão medular. Existe sim uma lesão medular instalada e a repercussão disso é uma fraqueza nos membros e uma falta de sensibilidade nos membros inferiores também. Significa que ele talvez, provavelmente, não possa mais andar? Existe essa possibilidade sim. No momento, é muito precoce. Ele está na fase de choque medular, que é a parte mais aguda e inflamatória do processo. O que a gente espera? Que ele responda bem às medicações já instituídas para combater esse choque medular.
que ela já foi iniciada até 8 horas após o trauma, ele chegou antes disso. Isso é um ponto positivo para ele. E a gente espera o mais rápido possível poder fazer a descompressão dessa área da medula que está comprimida e fazer a fixação desta. A fixação é feita através da colocação de uns pinos e umas hastes, para que haja um realinhamento da coluna. Nádia, tem mais uma pergunta? Doutor Jacinto, houve também um trauma na região torácica, né? E aí a gente comentava agora há pouco, eu e o Elivaldo, de que um médico que inclusive estava no plantão ontem à noite, que é cirurgião torácico, o doutor Evandro, falava sobre essa preocupação também com os pulmões do jornalista Amadeu Campos. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? Bem, a lesão torácica foi avaliada justamente pelo doutor Evandro. Ele julgou necessário fazer a drenagem torácica, assim foi feito ontem, do pulmão direito. O pulmão esquerdo tem também coleção de sangue, só que é de menor monta, e ele vai fazer uma reavaliação até amanhã para saber se há necessidade ou não de uma nova drenagem contralateral do pulmão esquerdo. No momento, a troca está boa, a troca pulmonar dele está boa, ele está respirando, saturando oxigênio de uma forma satisfatória e está estável essa questão pulmonar até o momento. Atualmente, o maior risco... Nádia, você quer perguntar? Agora eu queria perguntar sobre a cirurgia, que provavelmente o senhor deve fazer ainda hoje em a retomada da pressão do Amadeu, a estabilidade da pressão sendo conseguida por vocês. Essa cirurgia ela é para recuperar os movimentos do Amadeu, das pernas dele? Veja, a medula ela é muito sensível, né? Ela é um conduto de estruturas nervosas que comandam a atividade motora e sensitiva das pernas. Essa medula ela foi atingida. Ela tem realmente uma lesão medular, porque clinicamente ele não movimenta os membros inferiores. Contudo, além dessa alteração clínica, a gente vê, através dos exames, que há uma compressão da medula sobre as estruturas ósseas e ligamentares que estão envolvidas no trauma. Então, qual é o objetivo da cirurgia? Você descomprimir esse canal vertebral, esse canal onde passa a medula, e fazer uma fixação para aguardar. Depende mais do organismo dele após essa cirurgia para a gente ver a reabilitação. A gente ver se há algum retorno de alguma atividade motora, alguma atividade sensitiva. Então, o objetivo primário da cirurgia é estabilizar a coluna dele. A coluna dele está instável. No momento ele encontra-se imobilizado, ele não pode nem mover o tórax, nem mover na cama, por conta dessa instabilidade da coluna. Então, a cirurgia, a princípio, para fixação e descompressão da medula, para que ele possa sentar e possa fazer a fisioterapia. Então, num termo bem popular, ele teria quebrado de fato a coluna, foi isso? Exatamente. No termo popular, ele quebrou a coluna. Quebrou e deslocou também. Houve um desalinhamento da coluna também. A volta dele a andar depende exatamente do quê? Bem, ele depende disso daí, desses procedimentos que daí tem que ser feito. Ele precisa fixar a coluna primeiro para ele poder sentar, fazer a reabilitação com fisioterapia, para daí você ver o que você consegue de retorno da motricidade, de retorno das funções. Entenda que um tecido neural danificado é um tecido que a gente não consegue recuperar. Agora, o tecido em volta pode tentar assumir a função do que foi perdido. Então, inicialmente, a gente está tratando do dano inflamatório que ocorre na coluna e tentar tratar com a cirurgia do dano estrutural que houve. Há como fazer alguma previsão de quanto tempo ele levaria ainda para fazer esse tratamento mesmo depois da cirurgia? Bem, isso é questão de meses, bem demorado, entendeu? O tratamento de reabilitação. Em Teresina tem grandes centros para isso, é bem demorado, pode levar meses, pode levar até anos. Ele pode fazer isso tudo daqui em Teresina? Teria alguma possibilidade, alguma necessidade, na verdade, de transferi-lo para um outro centro? E para o procedimento cirúrgico não vejo necessidade, mesmo porque ele não tem nem condição clínica de remoção no momento por conta dessa instabilidade que ele está apresentando. E do tratamento de reabilitação também, tem grandes centros de reabilitação, como o Grupo Saara, ele pode ser transferido depois, em um outro momento. No momento, não. A Nádia tem mais uma pergunta?
Na verdade, Gorete, é o Elivaldo que tem uma pergunta para o doutor Jacinto. Doutor Jacinto, ontem à noite, quando o senhor informou que o doutor Evandro, nesse quadro de hipotensão, ou seja, a pressão arterial baixa do Amadeu, hoje a possibilidade de realizar essa cirurgia, ela é real, ele tem já condições de até o meio-dia oferecer as condições do organismo para realizar essa cirurgia? Um pouco antes das 6 horas da manhã eu passei na UTI, os níveis de droga que estavam sendo utilizados já foi bastante reduzidos. Quando eu havia conversado com o Elivaldo ontem, ele estava com um nível de droga bem elevado para poder manter a pressão. Já reduziu bastante. Aí ele está evoluindo com um pouco de acidez no organismo, que se chama acidose metabólica, que também está sendo combatida com outras medicações. E assim, tudo indica que ele vai obter essa estabilização para que a gente possa realizar o procedimento, possivelmente hoje, se não amanhã. Doutor, o senhor esteve com o Amadeu praticamente desde o início da entrada dele no Hospital São Marcos. O senhor chegou a conversar com ele chegou a falar com o senhor alguma coisa, ele reclamou de alguma coisa, o senhor chegou a deixá-lo consciente sobre a gravidade da lesão que ele sofreu na coluna? Bem, ele manteve-se consciente o tempo todo, queixando-se bastante de dores, muitas dores nas costas, dores no braço direito também. Eu conversei com ele sobre o que estava acontecendo, sobre o quadro clínico, né, da lesão que houve, da fratura que houve na coluna e da necessidade do procedimento cirúrgico. Ele se mostrou bem consciente, se mostrou bem cooperativo, fez algumas perguntas só de ordem, quando seria a cirurgia, onde seria a incisão, mas se mostrou bastante tranquilo e bastante confiante com o tratamento. O senhor falou que ele teve uma fratura também no ombro. Essa cirurgia ela vai ser feita no segundo momento? No momento inicial seria só a coluna? Como é que vai acontecer isso? Bem, eu conversei com os doutores Leonardo Eulali e doutor Elcemar Veras, que são os ortopedistas que são responsáveis por essa área. Eles me comunicaram que poderia fazer em um segundo tempo, mas ao decorrer da semana. A prioridade seria realmente tentar corrigir o dano da coluna vertebral. Depende muito também da força do Amadeu, do organismo dele reagir? Sim, ele é uma pessoa jovem, né? Ele é saudável. A gente sempre tratando de pacientes rígidos, você tem sempre um resultado mais satisfatório, né? Porque a resposta dele ao tratamento sempre é melhor. Então a gente confia muito nisso aí. Nádia, você tem mais alguma pergunta? Gorete, por enquanto não. Queria agradecer ao doutor Jacinto pela disponibilidade de receber a equipe da TV Cidade Verde, agradecer a toda a equipe de médicos, em nome da nossa família Cidade Verde, pelo tratamento que tem dado ao Amadeu nesse momento e vamos ficar na torcida, né, para que ele se recupere o mais rápido possível. Doutor Jacinto, boa sorte, que Deus o abençoe, né, e o guie aí nessa cirurgia, como tem guiado o senhor de forma muito competente, tem conduzido a sua carreira como médico. Muito obrigada pela entrevista. Gorete, obrigada também. Elivaldo, a gente viu agora há pouco a alegria do